Louvor com vontade, eu tô vendo os louvor tudo frio desse jeito aí, o povo não vai se converter não. Entendeu? Hoje eu tô vendo pouco sol nessa igreja. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Se eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei há muita luta de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois ele recebe força que só encontra ali os que procuram chegar a teu regaço, Sião, livre será de pecar e de toda tentação. Se eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei há muita luta de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas leva para os infiéis. E se tão belo é falar dessa grandeza aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Se eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei há muita luta de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos nessa noite, né? A noite de vitória. Glória a Deus. Uma noite de muita bênção, né? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Glória, glória a Deus. Santo, santo. Não põe essa água toda, vai esperar a água. Foi só um pouco que vai para o final. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar pelos ouvintes da palavra de Deus, pessoas que vai assistir em casa, né? Através do Facebook, a família de cada um, os parentes de cada um venha ser abençoado, venha tomar uma posição. A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus sempre faz nós tomar uma posição, né? Se posicionar para sermos abençoados no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Glória a Deus, aleluia. Então, nessa noite, vamos estar orando a Deus, pedindo a Deus que venha tomar a frente do louvor que já foi entoado, tudo já foi feito nessa noite, para a honra e glória do nosso Deus, né? Tem que ficar atento, vigiando. Na igreja está cheia de malandragem, chega na igreja para roubar as coisas, um palito. Então tem que estar na igreja vigiando. Se deixar à toa aí, os irmãos estão de cabeça baixa orando, quando está falando, não tem bolsa, não tem nada, tem levado tudo. Tem que ficar, na igreja tem que ter uma pessoa na frente da porta para não deixar entrar qualquer pessoa que fica de olho. Senão, já era. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar a Deus. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, aqui nós estamos nessa noite, nesse dia a qual o Senhor tem nos preparado, Pai, dia 29 do mês 2, o último dia do mês, Pai Todo-Poderoso. Aqui nós estamos te adorando em verdade e em espírito, e agora nós apresentamos nas tuas mãos os ouvintes da tua palavra, as pessoas que estão nos acompanhando, todos os familiares da irmã Adriana, do pastor José, do Pernambuco, da Bahia, em qualquer lugar. Meu Pai, nós aqui estamos louvando o teu nome e pedindo a mão do Senhor a este povo, para que a salvação venha acontecer também fora daqui. E também nós que aqui estamos, o Senhor venha derramar uma grande unção, derramar um grande poder, meu Pai. E nós repreendemos nesta rua, neste bairro, toda força negativa, tudo aquilo que vem de ti, Pai Todo-Poderoso, todas as coisas que não convêm com a sua palavra, todas as coisas que não é tua. A planta que o Senhor não plantou, o Senhor disse que arrancará. A árvore que não é tua, o Senhor não prosperará. Meu Pai Todo-Poderoso, então nós pedimos nessa noite, Pai, que as forças negativas sejam repreendidas em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós estamos aqui representando o poder de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, e criamos um milagre. Criamos que grande é o Senhor em nossas vidas, grande é o Senhor nesse lugar, grande é o Senhor na vida daquele que obedece, porque o Senhor é grande na vida do que obedece a sua palavra, Senhor. Então nesta noite nós te apresentamos, Pai, nas tuas mãos a cada vida e a cada pessoa, e pedimos que toma à frente deste culto, a palavra que vai ser ministrada, que ela possa fazer efeito em nossos corações, que ela possa alcançar pessoas, que ela possa salvar pessoas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos, Pai, que venha prosperar cada um, venha abençoar cada um, abençoa os inimigos afetando a tua casa, os que têm, os que não têm. Meu Pai, repreenda toda a força negativa, tira o inimigo, Pai, da mente e do coração, porque o Senhor diz que é lugar de ajuntar tesouro, é no céu, aqui na terra não adianta ajuntar, porque a traça vai comer, o ferrugem vai estragar, mas tem que ajuntar no céu, e só ajunta tesouro no céu, obedecendo a sua palavra, obedecendo o seu santo mandamento. Então nesta noite nós pedimos, Pai, que venha abrir o nosso entendimento e o nosso coração para obedecer a sua palavra. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler uma palavra no livro de Mateus 4. E depois nós vamos encerrar em Mateus 10 e 18 até o 19. Vamos estar lendo essas duas passagens para fortalecer. Aqui é a palavra do Senhor. Mateus 4 fala da tentação de Jesus. Então vamos ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegou-se a ele o tentador, dizendo: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
E ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No 5, e então o diabo os transportou à cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo e disse-lhes: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito e tomará ti nas mãos e não passará que nunca tropece em algumas pedras. Certo. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou de algo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrar e adorar. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor Deus adorarei, só a ele servirei. E então o diabo deixou, e eis que os anjos chegaram e o serviram. Amém? Pode se assentar no nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Uma palavra bastante falada e pregada, e nessa noite nós estamos aqui mais uma vez pregando essa palavra. Cada vez que pregamos essa palavra, sempre vem uma interpretação diferente. Nunca mais vamos interpretar como a primeira vez, como a segunda vez, como a terceira vez, como a quarta vez, como quantas vezes nós pregar. Sempre tem uma nova interpretação que o Senhor dá, porque a palavra dele é viva e eficaz. E cada vez que nós mexemos na palavra do Senhor, ele cria uma nova desdobramento na palavra do Senhor, porque ela muda, ela transforma, né? E então aqui nessa noite está escrito: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui já está escrito bem claro que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, se o próprio Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, significa que as moradoras da terra, as pessoas da terra também, todos os dias estão sendo tentados pelo diabo, por causa da obra do Senhor e por causa da escolha que nós fizemos de ter aceitado Jesus Cristo, né? Então está aqui: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites, mas não impediu que o diabo vinha atormentar ele. Mesmo depois de tanto jejum, não mudou. O diabo veio a si mesmo tentar ele, depois que ele estava todo revestido. Mas o segredo é que ele venceu o diabo através da palavra de Deus. Aqui dá para nós meditar nessa passagem. Jesus não venceu o diabo sapateando nem falando em língua. Jesus não venceu o diabo louvando o hino. Jesus não venceu o diabo de outra forma. Jesus venceu o diabo usando a palavra de Deus, usando a palavra que está escrito. Porque tem muita gente querendo vencer o demônio louvando o hino, tem muita gente que querendo vencer o demônio sapateando e falando em língua. Não se expulsa o demônio através de louvor, e nem expulsa o demônio falando em língua. Só expulsa o demônio no nome de Jesus Cristo. Só expulsa o demônio se estiver obediente à palavra de Deus. Porque não é só o nome que expulsa, mas é a conduta da pessoa que está sendo usada para que o milagre aconteça, né? Então, não é só isso. E a gente tem muito engano por aí, muita manifestação ao contrário da palavra de Deus. Mas aqui nós aprendemos nessa noite. De que forma nós vamos aprender? Está vendo? Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo chegou desafiando a Jesus: tu está com fome, pega essas pedras e transforma em pães. O diabo sabia que Jesus estava com fome, porque ele sabia que Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Então ele estava com muita fome realmente. Ele estava debilitado, sem comer e sem beber, e ele estava frágil. Mas ele estava frágil carnalmente, mas espiritualmente ele estava forte. Por isso que aqui a gente for comparar essa passagem com Romanos 8, que os que são inclinados para a carne perecem e desagradam a Deus. Nessa hora Jesus estava inclinado para o mundo espiritual. O diabo achou que Jesus estava fraco. Mas a vencedora mais forte é aqui, porque ele estava ligado no Pai.
ele estava inclinado para o mundo espiritual, ele estava fraco, debilitado carnalmente, ele podia não ter força suficiente, podia até andar cambaleando porque estava com sede e com fome, mas espiritualmente ele estava forte, ele estava enriquecido, fortalecido espiritualmente. E é essa tese que as pessoas não procuram descobrir, que quando Paulo até falou, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Paulo quis dizer o que é isso? Paulo dizia que quando ele jejuava, quando ele se preparava, quando ele ficava fraco, porque ele tinha ficado no seu jejum, ele ficava debilitado, ficava fraco, mas eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Então aqui Jesus estava cheio do poder, estava cheio da glória do Pai. Então, aí ele começa o desafio. Então, o primeiro desafio, Jesus disse, olha, o diabo fala, Jesus pega essas pedras e transforma em pães e come, você está com fome. Então, muitas das vezes, só quem sabia desse linguajar e sabia que era o diabo é Jesus. Porque tem gente que o diabo está falando com ele, ele não consegue descobrir que é o diabo que está falando com ele. Ele vai e faz. Ele vai lá e faz o que o diabo está mandando. Mas Jesus sabia quem era que estava falando, sabia que era o diabo que estava tentando ele. E então ele falou, então qual é a resposta de Jesus? E ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bonito isso aqui. O bonito disso aqui, irmão, é que é a palavra que está respondendo aqui. O bonito disso aqui, que Deus está respondendo dentro da palavra. A palavra está sendo revelada aqui para destruir a força de Satanás. Por isso que diz que a palavra é a grande revelação. Então, o diabo está usando a palavra, e Jesus também está usando a palavra. Então, porque o diabo está mandando, o diabo está dizendo, está escrito. Mas Jesus diz, está escrito também. Que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, e é verdade, você pode estar com fome, você pode estar passando a maior dificuldade, mas depois você vai comer. Você pode estar com fome hoje, mas amanhã tem comida para você comer. Você pode estar com fome agora, mas depois vai aparecer comida para você comer e você vai ficar saciado. Então não vai te matar. A fome não vai te matar, da fome te matar, chega a providência de Deus na sua vida. Você pode até passar fome. Ninguém está livre de não passar fome, de não passar a dificuldade, de não passar algum problema. Mas tem possibilidade de Deus resolver nossos problemas, porque foi para isso que Ele nos chamou e é para isso que Ele está em nossa vida, para resolver nossos problemas. Agora dizer que não temos problema, nós somos mentirosos, mas temos problemas sim. Nossos problemas tem, como Jesus está enfrentando esse. Está um grande problema aqui. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o tentador está lá tentando derrubar ele, mas ele está respondendo na palavra. E ele, porém, responde e disse, está escrito, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo faz o quê? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, e os seus anjos darão ordem a teu respeito, para tomar pela mão, para que algumas não tropecem algumas pedras. Então aqui, mais uma vez o diabo diz assim, o diabo queria dizer, prova que tu é Deus, prova que tu é filho de Deus, faz alguma coisa. Prova que ele queria dizer, faz bom porque tu vai provar que tu é filho de Deus. Prova que tu é filho de Deus. Então aqui, muita gente que quer mostrar para o homem que ele é poderoso, que ele é isso e aquilo, cai nessas palavras. E tem gente que quer mostrar que ele é de Deus para o povo. Não adianta você mostrar que você é homem de Deus para o fulano, para o ciclano. Mostre isso para Deus. Mostre isso para o Senhor Jesus Cristo. Porque se nós mostrar para alguém aqui na terra, não vai adiantar nada. Nós temos que mostrar quem nós somos para o Criador. O Criador que precisa saber quem nós somos. Ele é que quer saber o que nós estamos andando no seu caminho e obedecendo a sua santa palavra. É isso que ele quer. Então aqui, Jesus repreende e diz, está escrito também, não tentará o Senhor teu Deus. Porque quando, em nome de Deus, eu vou fazer alguma coisa para atrapalhar a minha vida, eu vou pular do prédio, eu vou entrar no meio de onde tem um monte de coisa errada, coisa ruim, eu estou tentando a Deus, sem Deus não mandou, e de repente eu vou por minha conta para desafiar Deus, dizendo que eu sou filho de Deus, eu vou lá e canto plantar, eu vou lá porque vai dar certo, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e vai dar tudo certo, porque eu sou o servo de Deus, eu sou isso ou aquilo. Então isso se chama tentar a Deus, e Jesus diz, está escrito que não deve tentar a Deus. Então, Jesus já venceu mais uma vez a palavra aqui. Mais uma vitória de Jesus usando a palavra aqui, né? Que disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos darão a teu respeito. Aí no 7, disse-lhe Jesus,
também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, lhe mostrou todo o reino da terra e toda a sua glória, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Aqui, agora, o diabo leva Jesus ao lugar mais alto, lugar muito alto, que de lá dava para ver toda a glória do mundo, que dá para ver toda a riqueza, toda a boniteza que tem sobre acima da terra. De lá o diabo mostrou tudo a Deus, as glórias, a riqueza, tudo que tem nessa terra, tudo que tem nesse mundo. E disse: Jesus, tudo isso eu te darei se tu se prostrar diante de mim e me adorar. E foi o que Jesus falou. Jesus disse, então, aí a resposta de Jesus: então disse-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarei e só ele servirei. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, quando o diabo viu que não tinha jeito, Jesus expulsou ele. Vai-te, quando Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito que só adorarei só a Deus, só ele servirei. Então, aqui Jesus expulsou Satanás e mandou ele embora. Diz: vai, porque eu não te sirvo. Vai, porque eu sirvo só a meu Deus. Só a Deus não servirei, só ele eu serei filho dele, sou servo de Deus para sempre. Ou seja, Jesus venceu mais uma vez o diabo através da palavra. Mais uma vez eu digo: Jesus não sapateou e nem falou em língua, nem louvou o ele usou a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que está fazendo tudo errado. Está querendo expulsar demônio louvando o hino, está querendo expulsar demônio falando em língua, está querendo expulsar demônio sapateando. Não adianta. Só expulsa demônio no nome de Jesus Cristo. E tem que estar em comunhão com Deus, senão não adianta. Então, uma palavra de poder, uma palavra poderosa. Então, quando Jesus passa por todo esse desafio, e ele manda Satanás embora, e diz que, olha, e então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, Jesus estava com fome, estava com sede, mas aqui está dizendo aqui no final: e eis que chegaram os anjos e serviram. Então, os anjos chegou e serviram a Jesus naquilo que ele precisava. Com certeza preparou uma grande mesa, Jesus comeu, se alimentou ali, porque ele venceu o desafio. Trazendo para o dia de hoje, irmão, Deus tem muita coisa para dar para nós. Deus tem muita bênção para entregar em nossas mãos. Mas o problema é que ninguém está vencendo. Ninguém está vencendo. As pessoas dizem que está com Deus, mas às vezes Satanás compra ele no caminho. Satanás engana ele e leva ele para o lado errado. Tira ele da verdade, oferecendo-lhe bens materiais, oferecendo bangaia, oferecendo uma coisa. O que é que as igrejas fazem por aí? As igrejas começam a dar cesta básica para enganar o povo. Aí o povo vai para a igreja não por causa de Jesus, é por causa de uma cesta básica. Aí enche. E enche de gente. Aí ainda diz assim: aquela igreja é uma bênção, irmão. Não é pessoal porque está dando cesta básica, é uma bênção? Não, a igreja tem que ser bênção porque prega a verdade. A igreja tem que ser bênção porque você está aprendendo o caminho de Deus. A igreja tem que ser bênção não é porque dá bem material, não. Jesus já diz aqui: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui essa palavra enquadra tudo isso, porque tem gente que está na igreja por causa do bolo, está na igreja por causa do pão, está na igreja por causa de uma coisa e outra, mas tem que estar na igreja por causa da salvação. Jesus vem mostrar aqui que ele estava aqui por causa da salvação. Ele está aqui por causa da salvação nossa. Então nós não devemos se deixar levar por mangalha e nem por mangalha, por nada. Nós temos que se deixar levar pela palavra, levar pelo poder de Deus, pela graça do Senhor. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus para fazer como Jesus fez aqui, ter o poder para usar a palavra para repreender o diabo. Mas muitas das vezes as pessoas não usam a palavra porque não sabem. As pessoas não lêem a Bíblia. As pessoas ficam escutando, vai para a igreja, sai da igreja com maus pensamentos. Sai para a igreja assim: eu vou para a igreja porque eu quero que Deus use a irmã para falar comigo hoje. Eu quero que Deus use a irmã em profecia para dar um recado para mim hoje. Já sai nessa intenção. E a intenção é errada. Você tem que sair da sua casa pensando: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero me preparar para ir morar no céu. Eu quero me preparar para ser salvo. É isso que nós temos que sair, preocupado em se alicerçar e aprender a palavra de Deus. Porque as pessoas dizem que o Brasil é um lugar que tem é muito baixo a riqueza, o QI
das pessoas aqui no Brasil sobre estudo, em tudo. As pessoas não têm estudo no Brasil, são pouco estudiosos. Se já não tem estudo, são pouco estudiosos, imagina das coisas de Deus, pior ainda, são analfabetos no Evangelho, porque não quer ler a palavra, não quer obedecer o mandamento, não lê, sendo que lá em Salmo 1 fala, medita na palavra de dia e de noite. Lê a palavra de dia e de noite. Porque se você ler a palavra de dia e de noite, você vai ter resposta para responder a Satanás. Jesus usou a palavra. Se Jesus não soubesse o que é que estava escrito aqui, o que é que estava escrito, ele não tinha respondido a Satanás. Porque tem gente que diz assim, sangue de Jesus tem poder. Isso não resolve nada não. Sangue de Jesus tem poder. Isso não resolve nada não. Você pode falar isso, não adianta nada. Eu já vi o diabo bater na cara de negro com essas conversas. Então, agora, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, Satanás. Ele vai ter que, não, que o nome de Jesus é o nome acima de todo nome e o poder acima de tudo. O sangue de Jesus foi derramado para purificar as nossas vidas, para santificar a nossa vida. Não é para expulsar demônio, não é para estar brincando, chamando o sangue de Jesus a toda hora. O sangue de Jesus tem poder, isso é colocar em vão essas coisas. Então, falta de conhecimento e de entendimento que as pessoas estão sentindo falta, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Essa fragilidade no meio evangélico, essa falta de eficiência espiritual no meio do povo, que não quer buscar, que não quer adorar, que não quer ler a palavra, não quer ler a Bíblia Sagrada, e fica, Maria vai com as outras, fica acompanhando aquelas manadas de boi perdido nas capoeiras, ou de animal perdido que não sabe para onde vai, fica de manada acompanhando o outro. Se a manada tiver indo para a perdição, que é o que o Senhor disse, que grande é a multidão, porta larga, condição, grande é a multidão que entra pela porta larga, porta estreita é poucos que acham a porta estreita, é o pouco que entra. Então, nós estamos diante de uma palavra que a gente vê que Jesus usou a palavra para expulsar o Satanás, usou a palavra para repreender a Satanás. Então, nós estamos aprendendo nessa noite que quem repreende Satanás é a palavra de Deus. Quem repreende a palavra, quem repreende Satanás é a palavra de Deus. Jesus disse aqui, vai-te Satanás, está aqui, ó. Está aqui bem claro. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ó. E está dizendo, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarei e a Ele servirei. E eis que o diabo deixou e chegou os anjos e o serviram. Então, Jesus usou a palavra de Deus, usou a palavra, o que está escrito. Então, nessa noite, eu estou deixando essa palavra aqui, para os ouvintes e para nós que estamos aqui nessa noite, nós aprender que é a palavra de Deus que funciona. É a palavra de Deus que funciona, né? Eu estava falando aqui, o pastor Zé chegou agora, estava falando aqui, essa pregando sobre Mateus 4, no vídeo da tentação de Jesus. Então, o que significa? Significa que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, e quando o diabo chega até ele, desafia, Jesus faz pães, transforma a pedra em pães. Mas Jesus respondeu, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, tudo tem que prover de Deus em nossas vidas. Nada do homem da terra, nada daqui dessa terra, tem que vir do alto. Então, quando Jesus ofereceu toda a riqueza a Jesus, Jesus não quis. Jesus repreendeu. Mas, nos dias atuais, muitos ministérios, muitos pastores que estão ricos hoje, aceitaram essa proposta de Satanás. Eles estão ricos que aceitaram isso. As igrejas ricas de hoje, não é Deus que está dando, é o Satanás que está dando, porque eles se venderam para Satanás. Uma prova que é o Satanás, que eles não tiveram coragem de expulsar o Satanás na palavra, porque a palavra expulsa, mas eles não usam a palavra para expulsar Satanás. Eles usam a palavra distorcida para Satanás comandar eles e eles continuar por causa do dinheiro. Estão lá, montados por dinheiro. Todas as igrejas que não têm doutrina, então pregam a verdade de Deus, é a mais rica do mundo. E nós vimos essas igrejas lá em Apocalipse, que o Senhor falou para a igreja mais rica do mundo, falou que para ela, vocês são pobres, miseráveis e nu. Lembra, onde caís, volta ao primeiro amor. Então o Senhor fala com aquele crente que está desmantelado ou está servindo a Deus de qualquer forma, e acha que ele é o melhor crente, que eu sou obediente. Não.
Se você não estiver obedecendo a palavra de Cristo, o mandamento do Senhor, você é um pobre, miserável, nu. Porque rico mesmo é aquele que guarda a palavra de Deus. Rico mesmo é aquele que obedece a santa palavra de Deus. Então Jesus está aqui dando esse ensinamento, essa tentação que ele passou lá no deserto, 40 dias e 40 noites, serve para mim e para você. Que se o diabo desafiou Jesus dessa forma, imagina o que ele não pode fazer com nós. Mas tem que estar atento 24 horas. Porque se ele foi afrontar Jesus, ele afrontou eu e você, porque Jesus chamou nós para fazer parte do seu reino. E por esse motivo, dentro de ter chamado para fazer parte do seu reino, o diabo não está contente com isso. Porque o diabo está com ciúme, o diabo está com inveja, o diabo está preocupado com todas as pessoas que aceitou Jesus. Por quê? Porque temos a oportunidade de morar no céu. O diabo já não tem mais a oportunidade de voltar para o lugar de Deus, onde que ele estava lá, onde que ele era tratado, onde que ele brilhava, onde que ele era luz, que brilhava, ele brilhava como uma luz lá. Ele era luz, tudo nele fazia barulho. O corpo dele era instrumento, o corpo dele era instrumental. Diz que ele andava e formava louvor, ele andando e saía louvor dele, de tanta glória que ele tinha. Mas ele deixou-se levar e quis um trono acima do trono de Deus e foi expulso de lá. Muita gente que está numa vida boa, tem muita gente que está numa vida tranquila, mas o espírito de exaltação que está no diabo, que entra nas pessoas, nunca se contenta com nada, nunca está feliz com nada, sempre está querendo mais e mais. Isso é avareza, o espírito de avareza, e isso é o diabo que está trabalhando na mente dele para derrubar ele. Porque quanto mais o cara tem, mais ele quer. Aí ele corre atrás do que ele quer e deixa Deus para lá. Abandona as coisas de Deus, porque está com a ganância de querer alcançar seus objetivos. E seu objetivo o objetivo dele é ficar mais rico. Porque quem é rico quer ficar mais rico. Tá bem claro, diz que o rico o ganancioso nunca para de ser ganancioso. Ele é rico querendo mais, ele tem 2 casas, quer mais 2, ele quer 20 carros, quer mais 20, e assim nunca para, nunca para. Ele só vai parar quando ele morre, porque vai parar, mas enquanto ele não morrer, ele está sempre com essa ganância dele, está sempre com essa coisa que não leva ninguém a lugar nenhum. Então, mas o homem que é inteligente, ele faz vender o que ele tem e aplica na obra do Senhor. Quantos ricos que abandonaram a obra de Deus? Bom, quantos ricos que abandonaram o mundo e vieram para Deus? Tem pessoas que é rico, bilionário, abandonou tudo e deixou. Tem rico aí que faz a obra de Deus, que deixou as empresas na mão de outras pessoas e foi adorar a Deus, está adorando a Deus até hoje, né? E nós vimos que não é muitos, alguns, mas tem alguns que têm feito isso, né? Tem alguns que têm feito isso, né? Tem umas empresas bilionárias que têm aplicado dinheiro na obra de Deus por aí, né? Porque se você for puxar, você vai descobrir quais são as empresas. Mas o que Deus quer é que nós se desprenda deste mundo e se afirme com o Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, Satanás queria comprar Jesus de qualquer forma, lhe oferecendo tudo, né? E ele, quando ele disse que o mundo já é do maligno, porque Deus permitiu que Satanás mande no mundo. Deus permitiu. Deus permitiu, como ele permite lá em Tessalonicenses, ele fala que eu deixo que a operação do erro chegue ao coração dos que querem o erro, porque eu faço a operação do erro entrar no coração dos que querem o erro, porque eles estão se vindo errado e achando que estão se vindo certo. Mas quando ele chegar aqui, eles serem condenados porque não receberam o amor de Deus. Só quem recebeu o amor de Deus que não vai ser condenado, porque o amor de Deus não vai permitir você ser enganado. O amor de Deus não vai deixar você ser enganado. O amor de Deus vai te transportar para o reino de Deus. Mas as pessoas que são gananciosas, por isso que ele diz, não, mas eu faço e dá certo. Claro que vai dar certo. Está dando certo aqui. Mas quando você fechar os olhos, do outro lado você vai ver a diferença. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver que tristeza vai ser, que coisa vai ser. Porque nós estamos com a Bíblia na mão, estamos com o manual na mão, está escrito isso, que diz que os anjos das trevas se disfarçarão de anjos de luz. Diz que ele parece com anjo de luz. E nós, não é, só se o cara é sem juízo, ou o cara não está acompanhando a Bíblia Sagrada, eu não leio, que eu acabei de falar, que as pessoas, os crentes são analfabetos na palavra de Deus, não querem ler a palavra de Deus. Não é que eles não sabem ler,
Mas para a Bíblia Sagrada eles se tornaram analfabetos, não quer ler a Bíblia, não quer meditar na palavra, sendo que Mateus manda meditar de dia e de noite. E você não meditar na palavra, você não vai responder, você não vai ter palavra para combater o diabo. O diabo vai desafiar você e você fica lá, é mesmo, aceitando o diabo. Mas Jesus aqui desafiou o diabo na palavra e venceu na palavra. Ele não venceu só pateando e nem falando mesmo, venceu na palavra. É isso. Então foi isso, e é isso que nós temos que aprender, que é somente a palavra que nós vamos desafiar o inimigo e vencer no nome de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Então, isso que nós temos que fazer, se apegar com a palavra. Por isso que lá em Mateus, lá em São Pedro, medita de dia e de noite. E você vê, só para você entender, eu já falei isso várias vezes, falei aqui, falei em toda a igreja que eu prego, vou falar mais uma vez para você não entender. Quando você pega a Bíblia para ler, que você começa a ler, que dá um negócio ruim em você, você desiste rapidinho, é o diabo que está tentando parar você. É o diabo que não deixa você ler. Daquele sono, daquela canseira, é o diabo que está ali do teu lado tentando impedir você ler a Bíblia, você não descobrir o conhecimento de Deus, você não descobrir a fundamento espiritual. Porque quando você lê a Bíblia de capa a capa, você vai descobrir tanta coisa, você vai descobrir tanto milagre, você vai descobrir tanta bênção que está escrita aqui, tanta coisa, como Deus operou, como Deus fez. Só através da Escritura Sagrada que você vai descobrir tudo isso, porque você vai abrir a tua mente espiritual, vai abrir o teu conhecimento espiritual, e você vai saber do que está escrito do lado bom e do lado ruim, saber o que aconteceu do começo até o fim. E só dessa forma. Então o diabo não quer que você descubra os milagres de Deus, não quer que você descubra o mistério, que é ler a palavra de Deus e meditar nela, meditar cada palavra, quando você medita, você está se enchendo do poder de Deus e da graça do Senhor. E uma coisa que o diabo não quer é que você se encha do poder de Deus. Então, tem que dizer, não consigo ler porque ele não dá o sono. É o diabo, repreenda ele, porque ele vai impedir de você ler a Bíblia. Nós sabemos que diz que Martinho Lutero estava. Martinho Lutero não, eu esqueci o nome dele agora. Estava traduzindo a Bíblia dentro do quarto fechado. Ele estava traduzindo a Bíblia dentro do quarto fechado, não tinha porta, não tinha para onde entrar. O diabo entrou lá dentro e falou: você não vai fazer isso não. E ele falou: vou fazer. E Deus disse que uma guerra lá dentro do quarto, ele coisando lá, e o diabo pedindo para ele. Porque o diabo não quer que você leia a Bíblia, não quer que você faça melhoria para nada. O diabo não quer que você pregue a palavra de Deus, não quer que você ache que está fácil de pregar a palavra de Deus. Não, é um impedimento também, é uma força negativa que não quer deixar você falar, não quer deixar você pregar. Você vai procurar, não acha, às vezes você vai ver um negócio, mas o Espírito de Deus te enche, te capacita e você consegue. O pastor José sabe o que a gente está falando. Nós queremos pregar a verdade, o inimigo não quer deixar, porque sabe que essa verdade vai libertar gente que está preso, gente que não está conseguindo se desenvolver no mundo espiritual, gente que está preso só naquele quadradinho ali, só naquela bolinha, não sai daquilo, porque para sair precisa avançar muito, precisa se encher do poder de Deus para poder estourar as barreiras espirituais que está prendendo a pessoa está com as mãos atadas, amarradas, com a mão para trás, e ele não consegue desatar isso, porque isso é espiritual, só desata com o poder de Deus, só com a grande força do Senhor, porque ele fica dia e noite naquele negócio, o cara não aprende um hino, ele não aprende a cantar, ele não aprende a pregar, ele não aprende a fazer nada. Isso é o diabo pedindo você não prosperar no mundo espiritual. O diabo não quer que o crente prospere no mundo espiritual. O diabo quer que o crente fique parado. Não, tá bom, agora sim. O diabo quer que você fique parado, se você parar, você não vai atingir ele. Para atingir o diabo, você tem que se revestir da armadura de Deus. E a armadura de Deus é a palavra de Deus. A armadura de Deus é o ensinamento de Deus. Isso é a armadura do Senhor. Se nós não se esforçarmos a buscar, o diabo fica dando risada da minha cara e da sua cara. Isso aí eu tenho medo dele, mas isso eu já sei quem é. Isso aí não tem fogo para me queimar. Porque nós chegamos no poder de Deus, queima o diabo. Mas se não tiver fogo para queimar ele, ele que queima nós. Porque o diabo tem fogo também, só que o fogo dele a vista do fogo de Deus não é nada. O fogo de Deus consome tudo. O fogo de Deus é fogo consumidor, já está lá bem escrito. Fogo consumidor, que consome todo o poder das trevas, e consome toda coisa ruim, consome todo o mal. Deus faz tudo isso. Para isso acontecer, nós precisamos acreditar no Senhor e confiar no Senhor. Então, nós estamos vendo que essa palavra, na tentação de Jesus, ele passou por essa tentação. E nós somos tentados todos os dias, em todos os sentidos. Somos tentados no nosso trabalho, somos tentados na nossa casa, somos tentados em todos os lugares. Nós somos tentados para quê? Para não falar de Deus, para não dar um bom testemunho. Somos tentados no meio dos amigos para nós dar mau testemunho, para o diabo dar risada de nós. Muitas vezes no trabalho os amigos começam a fazer chacota de nós. Se nós entrar nessa, nós vamos também estar dando risada. Daqui a pouco
está dando risada junto com o inimigo, e os caras, ele disse que é crente, está dando risada junto com nós, está aí. Então tudo isso nós temos que estar atentos, tudo isso é coisa que a gente tem que se afastar, porque senão nós estamos, às vezes, pensando que estamos com Deus, e às vezes estamos do lado do inimigo, sem perceber. Mas tudo isso nós aprendemos através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica, poderosa e maravilhosa. E Jesus usou a palavra de Deus para repreender a Satanás. Porque nós temos que estar hábito para repreender a Satanás na palavra de Deus. Eu vou até falar aqui para os irmãos verem que o Espírito de Deus dá a palavra, mas o Espírito de Deus dá a palavra quando você lê a palavra. O Espírito de Deus faz você lembrar da Bíblia porque você leu. O Espírito de Deus não vai colocar a palavra em você, uma coisa que você não sabe, uma coisa, ele vai só relembrar. Eu vou terminar dando essa prova para os irmãos aqui. Nós limos aqui, nós estamos pregando que Jesus usou a palavra. Eu vou pregar agora aqui no livro de Mateus 10 e 18. Olha o que é que fala aqui para você entender. Quando o povo, a afirmação que Deus dá, que Jesus dá, quando você estiver em apuro, né? Nos 10 e 18 fala assim: e sereis até escandalizados, e perseguição, e serás até conduzido à presença dos governadores. É que está escrito aqui. E serás perseguido e conduzido até a presença dos governadores, do 10. E dos reis, por causa de mim, para lhe servir de testemunha. Tá? Aqui Jesus está dizendo que o povo de Deus, os servos dele, os discípulos, que assim aconteceu com eles, seria levado até os governadores e seria entregue às autoridades por causa do nome dele. Aí ele fala no 19: mas quando vós chegares, não vos dê cuidado como que haver de falar, porque naquela mesma hora vos sereis ministrado o que haver de dizer, porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai que falará por vós. Está vendo aqui? Então, por isso que Jesus usou a palavra para repreender a Satanás. E aqui o Senhor está dizendo que se acontecer alguma coisa com o crente, com nós que aqui estamos, não se preocupe, porque pelo método de nós ter lido a palavra, nós sermos um servo do Senhor, ele vai, na hora que nós estiver na frente da autoridade ou do governante, ou seja lá quem for, o Espírito de Deus vai ministrar uma palavra que nós temos que falar para aquele governante, para fechar a boca dele. Isso aconteceu com Pedro, que Pedro, quando estava sendo interrogado no meio dos governadores, no meio daquele povo que ele prender, ele usou uma ministração tão forte que os magistrados e os juízes e os reis, os comandantes estavam com ele naquela fechada, ficaram de boca calada, ficaram sem resposta com que o Espírito de Deus usou Pedro para falar nesse dia. Então, não será diferente no dia de hoje. E a diferença, sabe qual é? A diferença é essa que eu estou acabando de falar para os irmãos, que as pessoas são analfabetas na Bíblia, sentido bíblico. As pessoas não lêem a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não conhece a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, você não conhece as obras do Espírito Santo de Deus. Você não conhece a obra do Espírito de Deus. Você está passando apuro e não tem resposta, porque você não buscou o dom da resposta. O dom da resposta é Jesus de Nazaré. Ele é poderoso e é maravilhoso. Quando eu falo para os irmãos, irmão, não fique sem ler a Bíblia. Às vezes você tem tempo de ler a Bíblia, mas você não lê. É um pecado maior do mundo quando nós temos tempo de ler a Bíblia e não lê. Agora aquele que está trabalhando, nós trabalhando, Deus sabe que nós não estamos lendo porque estamos trabalhando. Mas a pessoa que não trabalha, que tem tempo e não lê, aí Deus fica triste. Triste porque muitas vezes está na frente de uma televisão, muitas vezes está conversando de outra hipótese com outra pessoa, está conversando na heresia com um outro, está em roda de escarnecedor, porque uma coisa é certa: ou você está fazendo as coisas de Deus, ou está fazendo para você de alguma forma. Então nós temos que usar o termo sábio e fazer para Deus, que as coisas vão se desenvolver em você e em mim, e daqui a pouco você vai estar cheio do poder de Deus e da graça do Senhor, e você vai saber que tudo isso está acontecendo em você, porque Deus deu para você, porque você se encheu do poder dele, né? Aí aqui ele está falando. Então, está falando. Aí no 21 fala: e o mesmo entregará a morte, irmão. O pai, o filho, a filha se levantarão contra o pai e os matarão, e odiado de todos serás por causa do meu nome, mas aquele que persevera até o fim será salvo. Está vendo aí que coisa maravilhosa?
Então serve para você e para mim. Ele está dizendo assim, ó, vão matar os seus pais, ou até mesmo o filho matará o pai. Está aqui escrito, está tudo escrito aqui, ó. Né? Levantarão um contra os outros, pai, e os matarão. Aí aqui está. E odiados, estava no plural, odiados, porque é muita gente, de todos, no plural também. Sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma coisa boa, porque quando você vê alguém que não está gostando de você, é porque você está fazendo a vontade de Deus. Quando você vê alguém que está aborrecido por você, é porque você está na posição certa. Porque quando nós falamos de Deus, o que está escrito, as pessoas se levantam mesmo. As pessoas não aceitam. Quando a gente diz que a palavra é o julgamento, ninguém aceita. Que a pessoa diz, não, o pastor está julgando. Não, ninguém está julgando ninguém, não. É a palavra de Deus que julga. E o Senhor diz lá em Corinto, o que é que fala? Olha, entra na posição agora. O que é que fala lá em Corinto, na passagem da ceia? Que quando nós somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos por Ele para nós não ser condenados com o mundo. Porque o mundo já é condenado porque não quer a palavra de Deus. O mundo está condenado. Aquele que não quer Jesus está condenado. O Senhor diz, aquele que aceitar o Senhor será salvo. Mas aquele que não aceitar já está condenado. A palavra de Deus está escrito isso. Então não é nós que condenamos, é a palavra de Deus. E se está condenado aqui, se você não aceitar Jesus hoje, lá vai estar condenado no futuro. Porque você vai aparecer no futuro. Ah, não, morreu, acabou, não. Você pode morrer católico, tomando cachaça, fazer o que você quiser. Mas você vai ter que aparecer no trono branco. No juízo final, você vai todos aparecer lá. E lá você vai dizer, não, eu não fui para a igreja, eu não acreditava na palavra de Deus. Então lá, Jesus vai dizer, não é para mim, não. Então, lança do lado de fogo, que é a segunda morte. Ele nunca vai parar de doer, nunca vai parar de passar aborrecimento, nunca vai parar de ser humilhado, nunca vai parar de sofrer. Sofrimento eterno para as pessoas que não querem Deus hoje. Todos os ouvintes da palavra de Deus, se converter, tem salvação e tem livramento. Mas todos que ouvem a palavra de Deus e não se converter, no futuro está encrencado com Deus. Não se preocupe, que você não vai se lançar, vai ser lançado. Os anjos vão amarrar e atar e lançar do lago de fogo todo aquele que se esqueceu de Deus e que não quer nada com Deus. Então por isso que a igreja está na terra hoje guerreando, para você se livrar desse dia, você se livrar dessa situação. Jesus está aqui, enfrentou o inimigo através da palavra. Você que está nos escutando, aceita Jesus hoje, vai para a igreja. Nós estamos aqui, vamos nos preparar para ler a Bíblia, para se preparar mais, que o Senhor está cobrando para ler a Bíblia hoje, está cobrando para nós se posicionar hoje, está cobrando para nós ser fiel, está cobrando para nós não esquecer da palavra de Deus. Muitas das vezes nós queremos resolver os problemas. Quando é que você quer salvar você mesmo? Quando você deixa de fazer as coisas de Deus fazer para você. Você está achando que você é capaz de se salvar. Não somos capazes de salvar, porque nós somos fracos. Mas aquele, quando o Paulo diz, quando eu estou fraco, eu estou forte, é que a carne está debilitada, mas está inclinado para o mundo espiritual, está cheio do poder de Deus. Jesus estava aqui 40 dias e 40 noites, estava com fome, estava com sede, a carne dele estava debilitada, mas estava cheio do poder de Deus, estava cheio da glória de Deus, estava cheio do que é que nós temos que estar, cheio do poder de Deus, como estava Pedro e João, quando subiu ao templo, que aquele coxo olhou para ele e pediu uma esmola, fritando os olhos, e disse, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te demos, levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. Pegou na mão dele, levantou e ele recebeu a cura imediatamente. Então essa riqueza que nós temos que alcançar da parte de Deus, essa riqueza que nós temos que buscar da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor, a nós ir para nossas casas, e Deus vai trabalhar melhor em nossos corações. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Pai, nós te agradecemos por essa palavra que lemos, Pai, aqui, Senhor, em Mateus 4, a tentação de Jesus, depois que nós lemos em Mateus 10 e 18, Pai. Nós te pedimos que a mente das pessoas venha a ser mudada e transformada, Senhor, por essa palavra, que as pessoas venham a ser curadas, a sua alma. A carne às vezes pode estar boa, mas a alma está doente, meu Deus. Liberta esse homem, liberta essa mulher, Pai. Faz milagre acontecer, Pai, nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai. Que faça milagre no meio de nós, nos prospere e dê a bênção que nós precisamos, Pai. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, e todos digam amém. E a paz de Deus com a amada igreja, no nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe os ouvintes que estão nos acompanhando, abençoe e seja abençoado no nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém.